Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Renato, sou professor de Sociologia, mestre em Sociologia da Religião e Filosofia da Religião pela Mackenzie e cursei a graduação em Filosofia, fiz várias pós dentro da área de Sociologia, escrevo dentro da área de Sociologia. Se você tiver mais interesse, quiser saber mais um pouquinho sobre a minha pessoa, é só você acessar professorrenato.com. Joga aí no Google Professor Renato, é o primeiro link que aparece. Você conhecer um pouco do meu trabalho, dos livros, das publicações, palestras que eu faço. Bom, nós vamos estudar um pouco sobre a introdução à sociologia. Digo um pouco porque durante o curso a gente vai desenvolver um pouco mais essa introdução à sociologia e outros aspectos. A sociologia ela começa, propriamente dita, em 1985, com o lançamento de uma obra de um autor chamado Émile Durkheim, um autor francês, que, influenciado por Auguste Comte, publica As Regras do Método Sociológico. Mas do que será que trata a sociologia? E realmente foi Durkheim que criou a sociologia? Bom, a sociologia como disciplina, como física social ou ciência social, como já propunha o antecessor de Durkheim, o Auguste Comte, ela não começa com o próprio positivismo, que é a linha de filosofia do Comte. Ela começa lá com Aristóteles. A gente pode dizer Aristóteles porque são as raízes gregas que se relacionam de uma forma direta com o tema sociologia, porque foi Aristóteles que cunhou o termo o homem é um animal social. E a partir daí, a filosofia aristotélica, a filosofia diante de Cristo, dessa tríade da Sagrada e Santa tríade da filosofia, que é o Platão, Aristóteles e o Sócrates. Na sequência, a gente tem o desenrolar dessa teoria de Aristóteles. Aristóteles ele era aluno de Platão, que era aluno de Sócrates. Então, Aristóteles ele começa a entender o ser humano como aquele que se relaciona com o outro e que vive para esse relacionamento. É interessante até o processo que a gente faz, da relação que a gente faz da sociologia com o próprio conceito. Para Aristóteles, o ser humano, o objetivo de vida dele em convivência social é a eudaimonia, ou seja, a felicidade. E felicidade tem um termo muito interessante em português, que é feliz-cidade, ou seja, uma cidade feliz. O objetivo do ser humano é se relacionar com o outro, com o seu próximo, tornando uma cidade muito mais harmônica, feliz, né, onde um participa da vida do outro e contribui para a vida do outro. E Aristóteles propõe, então, uma ética da comunidade. O que seria a ética da comunidade? Ética é a valorização da vida, como propõe o próprio Aristóteles, né? Então, a valorização da vida na comunidade. E ele chamou isso de polis, que é essa comunidade, essas pequenas cidades-estados, essas comunidades onde se votavam as políticas. Ele chamou isso polis com ethos, ou seja, polis-ethos ou politiques, né? Que se você quiser, poli de cidade e ética de ética. Então a palavra política já traz lá desde a sua raiz aristotélica uma relação com a sociologia. Mas não para aí não, viu? Vamos dizer, a análise social que Aristóteles faz, ela continua sendo estudada por outros autores. Depois, já na modernidade, né, e renascentistas, a gente pode alencar aqui dois e que são muito interessantes e são considerados hoje até ciências políticas, né, e não filosofia política. Um deles é o Maquiavel, do século XVI, que tem a sua obra póstuma publicada chamada O Príncipe. E nessa obra, O Príncipe, por meio das observações, ele começa a escrever orientações políticas, ou seja, orientações que, como um príncipe, um rei, né, deveria lidar com questões administrativas e com o povo, com a própria ascensão ou manutenção do poder. Isso nós estamos falando do século XVI, ainda no século XVI, já entrando no século XVII, no finalzinho do XVI, a gente tem o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele é um autor ainda da filosofia, que a gente chama aí de filosofia moderna, já entrando na modernidade, né? Ele tem uma proposta que eu preciso criar leis para diminuir o conflito social.
E no livro Leviatã ele ressalta esse tema e trata um pouquinho desse tema, sobre como que o ser humano pode lidar com essas leis, né? E aí a gente chama essa corrente de filosofia de contratualistas. Dentro desses contratualistas a gente tem o Locke, tem o Rousseau e tem outros autores também. Mas, a princípio, esses três são os mais referenciados, né, quando se trata de contratualismo. E aí, o que acontece com o Hobbes, que ele coloca para nós, né, os jovens cidadãos, né, daquela cidade, daquela comunidade, como uma proposta. Ele diz: olha, vocês precisam se ater às leis. As leis é que vão governar o seu povo, né, por meio daquele que é mais forte, que ele chama de o homem, o lobo do homem, né? Então, o Estado, ele tem o direito de criar direitos para os outros usufruírem desses direitos que o Estado criou. E ele diz que o Leviatã, sendo o Estado, ele diz que é o único que tem esse direito de criar direitos. Porque simplesmente, se um cidadão dizer: eu quero criar um direito aqui, ele não pode. Num Estado totalitarista, num Estado, às vezes, monárquico, quando essa monarquia não é uma monarquia de muita representação popular, ela é o Estado que tem a força para poder conduzir a sociedade. Tem um outro livro dele também chamado Do Cidadão, muito curioso, que fala como que o indivíduo que está ali nesse processo de usufruir dos direitos que o Estado dá, inclusive o direito de pedir direitos novos, que a gente usa muito na democracia. Mas se o Estado não desse esse direito, nós não teríamos direitos para pedir. Bom, não acaba por aí, eu vou fazer uma viagem bem rápida aqui para o nosso vídeo não ficar longo. Então, nós temos aí o Hobbes e o Maquiavel no início, depois a gente tem o Rousseau e o Locke, né? O Rousseau dizendo que o homem, ele é um homem bom, mas a ganância e as regras acabam acorrentando, e o homem passa a viver na sociedade porque ele quer garantir vida, ele quer garantir direitos, né? E o Rousseau vai numa tônica muito interessante, que é a seguinte: ele diz que quem tem mais propriedade assegura mais direitos. Então, o que quer dizer isso? Ele está dizendo: olha, se você tem dinheiro, se você tem propriedade, você consegue usufruir de mais direitos do que aquele que não tem. Colocando isso em prática, seria mais ou menos assim: uma pessoa muito pobre, que mora num local afastado, que a casa nem é dele, é de um terreno às vezes invadido, de um terreno que ele mora de forma ilegal, se ele passa mal, ele precisa de um atendimento. Qual a propriedade que ele tem que vai fazer com que ele assegure a esse jovem, a essa pessoa, um atendimento? Bom, se ele estiver morando num lugar afastado, for um bairro nobre, ele tiver muito dinheiro, basta ele pegar o telefone celular, imediatamente uma ambulância terrestre ou uma ambulância aérea vai até o local com o melhor cirurgião, com o melhor especialista naquela questão e atende ele. Se ele não tiver essa condição, ele não tem dinheiro para pegar um ônibus, ele não tem carro, ele não tem bicicleta, ele não tem um cavalinho para trotar e chegar até o posto de saúde, então ele vai a pé. Então você percebe que a pessoa acaba perdendo ou não tendo acesso aos direitos por um nível de propriedade que ele também não tem. Depois estudei sobre o proviso de Locke, também, que vocês vão gostar. É um outro autor, né? O John Locke. Vai falar de como que o Estado pode suprir esses direitos. Não vamos entrar aqui na questão não, porque é muito longa, né? O tempo é muito curtinho aqui e muito longa a teoria. Bom, passando por esse ponto, né? A sociedade evolui, depois, posteriormente, a gente tem autores que vão dialogar dentro da filosofia moderna, né? A gente tem o Barão de Montesquieu, que vai criar a ideia dos três estados, executivo, legislativo e judiciário, que vai trazer contribuições para a sociologia também. Mas eu vou pular para o Augusto Comte, tá bom? Augusto Comte está lá no século XX, né? Augusto Comte, como é que chama? O Émile Durkheim, o seu aluno, né? E o que ele coloca? Oh, gente, me perdoa, século XX, século XIX, eu estou pensando 1895 e estou lembrando só do 95 aqui, me perdoe, tá? Século XIX aí. Então, no finalzinho ali do século XIX, para o meados do século XIX, no iníciozinho do século XIX para meados do século XIX, Augusto Comte enaltece a teoria positivista, que tem como base a lei dos três estados. Olha para você ver o quanto isso influencia essa questão.
E essa lei dos 3 estados, ela é, o primeiro estado é o estado mais básico, que é o estado teológico, o segundo estado é o estado filosófico, que é o metafísico, e o terceiro estado, cá em cima na pirâmide, lá no pontinho, é o estado positivo, onde se usa a ciência para orientar e nortear a criação de leis e a relação social. Então, a partir daí, o Émile Durkheim, ele assume essa tese, desenvolve, cria a escola o prédio de sociologia, a revista de sociologia, o prédio de sociologia, e lança as regras do método sociológico, né? Então, esses fundamentos de métodos sociológicos, eles vão marcar a sociologia. Do que a sociologia trata? Do que a gente já falou até aqui, das relações sociais, das relações políticas, das relações individuais, porque as relações individuais, elas advêm dos processos políticos, dos processos religiosos, das relações sociais. Eu não vou entrar em outros temas do Durkheim, né? Se o homem é o fruto do meio ou não, se a questão do suicídio é ou não uma questão mais social do que afetiva e psíquica, porque a gente vai estudar um pouco sobre isso. É um grande prazer dar aula para vocês. É bom saber que vocês participarão desse curso, dessa jornada comigo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.